Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Queria que vocês ouvissem pelo menos 40 segundos deste vídeo, desta palavra. Aleluia, Jesus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e o versículo 29, o que diz a palavra do Senhor. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia, Jesus. Você está prestando atenção aqui? Por que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos eles falaram isso? Aleluia, porque o sumo sacerdote, aleluia, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, prenderam os apóstolos. Quando foi na noite, o anjo do Senhor veio e soltaram todos eles. E eles voltaram a pregar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E de repente eles descobriram que, aleluia, glória a Deus, os apóstolos continuavam pregando, aleluia, glória a Deus, nas praças. Aleluia, Jesus. E eles temendo, aleluia, Jesus, de tentarem pegar os apóstolos e a multidão, aleluia, apedrejar o povo, aleluia, Jesus, chamaram os apóstolos, aleluia, Jesus, para que eles não pregassem mais a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando de tudo aquilo que Cristo nos alertou que é errado, aleluia, Jesus, e que desagrada o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E essa doutrina estava incomodando, aleluia, glória a Deus, os sacerdotes, os fariseus, a escriba, aleluia, Jesus, que eles criticavam, que eles estavam, aleluia, blasfemando, aleluia, glória a Deus, por não estar pregando a lei de Moisés, aleluia, mas ele estava pregando as boas novas, aquilo que Cristo confirmou, aleluia, Jesus, da antiga aliança, aleluia. Então, os sacerdotes, os fariseus e os escribas, aleluia, Jesus, eles estavam se sentindo incomodados por lhes pregar a doutrina de Cristo. E não é diferente nos dias de hoje, aleluia, Jesus, que muitos, aleluia, glória a Deus, quando, aleluia, se Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus que prega a Bíblia como ela está escrita, aleluia, Jesus, você já começa a ser perseguido, aleluia, glória a Deus, acaba tirando você das escalas, aleluia, de pregação, porque você não está pregando aquilo, aleluia, Jesus, que Ele quer que você pregue, aleluia, Jesus, que são as curas de Jesus, ao invés de, aleluia, ensinar a pregar as falas de Cristo, eles ensinam que nós temos que pregar o que Cristo fez, aleluia, Jesus, mas só que Cristo não ensinou a gente a pregar aquilo que Ele fez, aleluia. Ao contrário, Cristo disse: e de pregar é tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então nós temos que pregar aquilo que Cristo nos ordenou. Aleluia, Jesus. E Ele não mandou a gente pregar as curas, mas Ele disse: curai enfermos, ressuscitar os mortos, expulsai demônio. Então Cristo ele nos deu autoridade para fazer o que Ele fez e não para pregar o que Ele fez. Aleluia, Jesus. Então os fariseus, os sacerdotes daquela época, queriam calar os apóstolos para que não pregasse a doutrina. Aleluia, Jesus. Então o apóstolo Pedro e os demais apóstolos falaram, ou afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia, Jesus. Então tem muitos que pegam o texto que nós temos que ser sujeitos às autoridades, obedecer o seu líder, aleluia, Jesus, mas só que se o seu líder ele não estiver obedecendo a palavra, você não está sujeito a ele, porque Jesus fala sobre o guia cego. Todo aquele, aleluia, Jesus, que é guiado pelo guia cego, ambos cairão no abismo, cairão no barranco. E se você ler a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele vai dizer que ele é o guia, aleluia, Jesus. Se Jesus é o guia, o único guia, aleluia, glória a Deus, e você está sendo guiado por um homem que não aceita a palavra como ela está escrita nas Escrituras Sagradas, aleluia, Jesus, fujam deles, aleluia, Jesus, porque são lobos, aleluia, Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus é aquele que vive a palavra como está escrito, sem tirar uma vírgula, sem tirar um tio, um acento, aleluia, Jesus, que hoje está difícil você achar, aleluia, pessoas que pregam e vivem a palavra da maneira que está escrito. Mas o apóstolo Pedro e os demais apóstolos deixou bem claro que primeiramente ele obedece a Deus. Se o homem estiver obedecendo a palavra como está escrito, aí sim temos que submeter, porque é o próprio Deus na palavra. Mas se o nosso líder ele é contra a palavra de Deus, ele é contra as Escrituras Sagradas,
não devemos obedecer a ele. Como assim? Aleluia, glória a Deus. Quando você vê, aleluia, glória a Deus, os RI das igrejas, e você vê que tem muitas coisas que distorcem a palavra de Deus, aleluia, Jesus, que não bate com as escrituras, fuja dessas doutrinas, porque são preceitos e doutrina dos homens. Assim como Cristo disse, são os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Procuramos agradar primeiramente a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo vai dizer também, aleluia, Jesus, que se ele agrada aos homens, ele não é servo de Cristo. Aleluia, Jesus. Então temos que agradar a Deus. Como o apóstolo Paulo fala, procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se agrada aos homens, eu não sou servo de Cristo. Então, aleluia, glória a Deus, para que venhamos ser servo de Cristo, nós temos que obedecer às Escrituras da mesma maneira que ela está escrita. E não da maneira que os homens estão passando. Aleluia, Jesus. Como diz, mas é que a doutrina da minha igreja. Não existe doutrina da minha igreja. Aleluia, Jesus. A mesma doutrina de uma tem que ser a mesma de todas as outras. Porque o que rege todas as igrejas é as Escrituras Sagradas. Quando você vê uma dizer que a minha igreja é assim, a outra minha igreja é assim, a doutrina da minha igreja é assim, está tudo errado. Porque quando Cristo ele é da igreja, a primeira igreja primitiva, ele não fala que é a igreja de Pedro, ele disse a minha igreja, então a igreja de Cristo. Aleluia, Jesus. Então, se Cristo deu a igreja a Pedro, a primeira igreja primitiva a Pedro, e deixou as escrituras como regente, aleluia, Jesus, como manual de salvação, então todas as igrejas do mundo têm que usar as escrituras, aleluia, Jesus, como o RI da igreja, e não doutrinas e preceitos dos homens que distorcem a palavra de Deus. Muitos não querem mais obedecer a palavra porque a igreja fica vazia, porque o céu é tomado à força. Aleluia. Nem todo mundo dentro da igreja será salvo. Aleluia, Jesus. Então muitos não está preocupado com salvação. Está preocupado com a igreja cheia, porque traz muitas riquezas, muito dinheiro. Aleluia, Jesus. Porque eles, aleluia, fazem comércio com as pessoas, como diz o apóstolo Pedro, comércio de voz com as palavras fictícias, para poder ganhar dinheiro. Então não fique atento. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Se o seu líder ele não obedece à palavra do jeito que está escrito, fuja. É lobo em pele de cordeiro. Então fuja. Obedeça primeiramente a Deus. Se o teu líder estiver dentro das escrituras, obedeça também. Mas se ele não tiver, fuja. Procure agradar a Deus. Porque se você não agradar a Deus, você não é servo dele. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.